Fala torcedor, sejam bem-vindos ao canal Futebol Notícias. Antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade sobre o seu time. Isso vai nos ajudar bastante também. E agora vamos com o vídeo aqui. Começa no domingo, debaixo de chuva, ganhando do Santos. Aí uma vitória ontem, né, para lavar a alma mesmo assim, né, goleando. Melhor ataque do Campeonato Paulista. O Galopo, que chegou na temporada passada para ajudar, e contrataram a terceira contratação mais cara da história do São Paulo. Ele é o terceiro, né? Tendo oportunidade, aquilo que a gente estava até discutindo outro dia aqui, que ele fez gol e no jogo seguinte não pôde ir por causa de tantos estrangeiros, agora aumentou, né? De 5 para 7. O Wellington Rato, desde quando chegou, vem jogando bem, né? Tem o Pedrinho também, que fez um golaço ontem, né? As imagens. Quer dizer, foi uma semana boa para o São Paulo, apesar de vários jogadores contundidos, né? Fora. São Paulo vem, o estadual para isso, não é todo dia que você tem clássico, mas quando tem, com todo respeito, umas galinhas mortas, para você também sapecar, né? E ontem o São Paulo começou bem, faz um gol, depois toma um empate, vira e o Galopo jogando bem. É o que se espera de uma terceira contratação mais cara da história, né? Aí você vai esperar. O Wellington Rato jogava muito, o Atlético Goianiense caiu, mas ele fez uma temporada boa. Ele, Marlon Freitas, que foi pro Botafogo, né? Alguns jogadores do Atlético Goianiense saiu para outras equipes aí grandes e vai estar aí disputando o Campeonato Nacional, né? E quer dizer assim, hoje o mais importante, acho que tem que ser no conjunto. No individual ele está bem, artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro do São Paulo, mas tem muita coisa ainda pela frente. Mas se você tivesse que apontar a principal contratação por enquanto, você acha o Wellington Rato ou o Galopo? O Wellington Rato. Você acha que o Wellington Rato é mais importante? Eu gosto dele. Vanderlei Nogueira. Oi? A gente tem aí essa situação do Galopo, a gente vai escutar, né, a declaração do Rogério Ceni, que o Mauro mesmo citou aqui, que ele falou sobre o Galopo. Né, o Rogério foi perguntado, já está até se tornando frequente, né, essa pergunta para o Rogério Ceni sobre o Galopo. Eu acho que principalmente por aquele episódio, que ele tinha feito 2 gols e não foi relacionado e gerou um baita burburinho da torcida do São Paulo nas redes sociais. E aí o Rogério Ceni fala sobre o Galopo, sobre a situação do jogador, que é o artilheiro do Campeonato Paulista, com 6 gols. Não, curiosamente, a gente trabalha ele como 9, como segundo atacante. Na função de volante, eu repito para você, se ele jogasse como segundo volante, ele não teria esses gols que ele tem hoje. Ele, para cumprir a função de volante, ele tem uma certa dificuldade, mas ele conseguiu mostrar valores em outra posição, onde ele tem a chegada no gol, como eu já falei, acho que em outras entrevistas, cabeceio, finalização, e vem se tornando um jogador extremamente importante, por isso que vem ganhando espaço. Aliás, ele vem fazendo os gols porque ele vem sendo escalado, né? Como um segundo atacante, um homem um pouquinho mais de lado, logicamente que ele não tem a característica de um ponta, mas sabe jogar bem por dentro, rodar bem por dentro. Eu acho muito mérito pelo trabalho dele, é um menino dedicado, um menino que trabalha pesado, duro, e vem passando um momento ótimo. E a gente, logicamente, você vai vendo o momento, mas eu acho que eu acho que também passa pelo mérito de tentar uma posição mais adiantada a ele, onde ele cumpra menos funções táticas e tenha mais liberdade, já que ele tem essa facilidade de fazer gols. Eu acho que são 6 gols na temporada, muito mérito dele pelo trabalho dele, e também nosso de analisar que é um jogador que tem que jogar mais à frente do que da posição que ele veio, em tese, contratado para o São Paulo. Então, acho que ele vem se destacando, vem jogando bem, é um menino ótimo de trabalho no dia a dia, vem ganhando seu espaço, por mérito. Olha aí, Vanderlei Nogueira, ele aponta o mérito do Galopo, mas também chamando para o mérito dele, que passou a escalar o Galopo mais adiantado. Mas é uma verdade. Boa tarde, Asmar. Boa tarde a todos. É uma verdade. Quando o técnico encontra uma posição para o jogador e ele se destaca, o técnico se sente eficiente. E é por isso que o Rogério resolveu grifar essa decisão dele. Com relação ao Galopo, ele já deixou claro nessa entrevista que o Galopo toca vários instrumentos. Alguns ele toca muito bem e outros ele não desafina. É um cara legal que pode servir na orquestra, ele está contente com o Galopo. Mas sempre tem uma historinha. Por que toda hora se pergunta? Porque primeiro começou a novela da contratação.
Aí apareceu o investidor misterioso. Lembram? Aconteceu, vem aí o Galopo com o investidor misterioso. Depois isso saiu de cena, o São Paulo é que bancou mesmo. E outro assunto que saiu sobre o Galopo. Esse jogador chegou sem o sinal verde do Rogério Ceni, que também não foi desmentido. E em seguida vem aquela história que, poxa, como ele não foi indicado pelo Rogério, o Rogério pode tentar. Muita gente entendeu assim nas redes sociais, se falou, inclusive na imprensa. Ele vai deixar o cara aí encostado, porque não é o jogador de preferência. Eu também não concordo com essa tese, porque o técnico é mais ou menos isso. Ele trocou o Galopo de posição e ele agradou, foi bom para o time. O time ganhou, o Rogério também ganhou. O time foi bem, o Rogério também ficou menos com carga nas costas. Então eu não acho que tem perseguição de treinador com relação a jogador, principalmente porque ele está ganhando espaço. Esse detalhe que o Asmar falou, 13%, ele é o 13º em minutos jogados. E com números bons. Então aí... Os melhores números. Aí o gênio da lâmpada pergunta, mas se ele tivesse mais minutos, ele teria números ainda melhores. Ou não é? É um raciocínio lógico. Nem 6 ele teria, mas é um raciocínio lógico, né? Então, está bem o Galopo. E com relação a um time melhor, que é o caso do São Paulo, quando enfrenta um time fraco em relação a ele, tem que golear. Então, o São Paulo goleia. A receita boa é essa. Né? O time é mais fraco, joga em casa, você tem que golear. E foi o que o São Paulo fez. Mas, como eu digo sempre aqui, até em vitória dá sempre uma pequena dose de sofrimento. Permitindo o empate, por exemplo, quando ficou 1-1, eu mesmo vi nas redes sociais alguns torcedores de São Paulo apaixonados e pronto, já começou a complicar a nossa vida. Depois o time deslanchou e sobrou em campo.